Neste mês de março, tive a alegria de participar do Papo Cabeça do Instituto IOSA. Recebi o convite do Dr. Rômulo e nós falamos sobre a importância das crenças, da fé, da família e especialmente da experiência com os jovens. Neste podcast, nós queremos convidar você a também se fazer uma pergunta sobre o seu chamado, aquilo que te faz feliz, que dá sentido à sua vida, à sua missão. Seja bem-vindo ao podcast Lançai as Redes. Oi pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Sejam bem-vindos ao Papo Cabeça do Instituto Biosa às 19 horas. Hoje estamos aqui bastante felizes pela presença do nosso querido William Rodrigues, onde a gente vai falar sobre os desafios na família. Desafios na família. E esse jovem William, ele vai compartilhar com a gente a experiência dele. Essa capacidade de desenvolver trabalhos onde o principal aspecto é a vida melhor do jovem, do adolescente e da família. Então nós vamos falar a respeito dos desafios na família que nós vivemos hoje, os desafios dessa nova geração, as crenças que nós carregamos e a importância da fé em nossas vidas. E eu vou também falar um pouco da nossa experiência, da minha experiência como médico, como psicoterapeuta, né? E aí eu acredito que com certeza vocês vão adorar. É uma troca, é um aprendizado, desde o menorzinho ao maior, não é? A vida é uma troca, a vida é um aprendizado. E é isso que o Instituto Biosa ele promove, a troca de conhecimentos, o compartilhar conhecimentos. Não é? A vida é para você. Então nós estamos aqui convidando o William para que ele possa trazer conhecimento, trazer estímulo e compartilhar com todos nós. Boa noite. Tudo bem? Como vai você? Que prazer te receber aqui no Instituto Biosa. Né? Prazer é meu. Que legal, não é? E escutar aí tanta coisa boa, tanta energia, tanto amor, tanta força. Compartilhar com a gente a tua experiência, conforme eu estava falando para o pessoal. E nós abrimos então para que você fale um pouco, se apresente, fale de você, da tua experiência e a gente vai conversando. Vamos lá, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro agradecer o convite, né, Rômulo? É um prazer de coração estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, né? Um abraço para o Bruninho, que está aí, mandou um abraço para mim. Meu nome é William Rodrigues. Eu tenho 29 anos, um cara de 18. É a barba, né, que me deixa mais velho. Tem que deixar a barba para aparentar, né? E desde os meus 17 anos de idade que eu trabalho com jovens e adolescentes. Nós vamos, ao longo da conversa aqui, poder falar muito sobre a questão da fé, da crença, né? Eu sou seminarista. Eu tenho uma trajetória, assim, bem longa, né? Assim, para quem talvez não conheça, eu sou seminarista, eu estou estudando para ser padre, né? Se Deus quiser, daqui a 4 anos, eu serei sacerdote, né? Mas nem sempre foi assim, né? Aos meus 17 anos de idade, eu era ateu, né? Eu não acreditava em Deus, eu não tinha propósito de vida, eu não tinha dimensão do que era fé, eu não tinha dimensão do que era nada. Eu simplesmente vivia, né? Eu sempre fui muito revolucionário com as coisas, sempre gostei muito de mudar, de não me conformar, né, com o mundo, né? Então, desde novo, que eu me entendo por gente, que eu estou envolvido com movimento estudantil, com ONGs, eu sempre quis mudar, né? Eu era comunista, né? Eu frequentava tudo que alguém me dissesse assim, William, tem um lugar que a gente pode mudar o mundo, eu tô dentro. Eu tava lá. Eu tô dentro, pode me chamar que eu vou. E, no entanto, havia uma inquietação muito grande dentro de mim, e que talvez seja a inquietação de muitos jovens e muitas famílias hoje também, que é a dimensão do propósito de vida. Havia dentro de mim um vazio existencial muito grande, né? Me faltava aquele porquê fazer as coisas, né? Eu fazia no desejo da mudança, mas dentro de mim eu sentia que faltava alguma coisa, né?
E aí, no meu caso, na minha experiência, foi Deus, né? Eu tive uma experiência com Deus que transformou muito a minha história, né? Aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. De forma muito prática, depois dessa minha mudança de vida, né? De encontrar o meu propósito, Rômulo, Sim. eu tive uma experiência tão radical, que eu não me conformava em guardar para mim mesmo. Então eu optei aos meus 18 anos de idade em partir em missão e fui para o Nordeste do Brasil como missionário e passei 9 anos lá em missão e retornei agora no final do ano passado, né? Opa! Você foi para que regiões lá? Ou você foi em uma região exclusiva? A maior parte desses 9 anos eu morei 6 anos em Fortaleza, né? Onde eu morava mesmo. E morei 3 anos no sertão central do Ceará, em Quixadá. Sendo que ao longo desses 9 anos eu conheci praticamente o Brasil inteiro, eu só não fui para o sul e não fui para Natal. O resto, todos os estados eu tive a oportunidade de ir em missão, de poder ofertar um pouco da minha vida e da alegria que eu conheci, né, e que eu precisava anunciar às pessoas. Para mim, ver um jovem e ver o rosto de um jovem é querer dar a ele também o que eu experimentei um dia, né? Tanto os outros jovens que de alguma forma eu pude alcançar na minha pobre, vida, né? Na minha pobre oferta, né? Porque a gente nunca tem o suficiente, né? Mas o Wellington lá do Ceará, nosso trabalho do Projeto Vitória, ele é assistente social lá dos Amigos do Bem no Projeto Vitória e dos Amigos do Bem. Ele passou aí, mandou um abraço. Wellington, tudo de bom? Suspeito para falar do Ceará. Lá depois de Juazeiro, Mauriti, olha que maravilha. Cajueiro, aqueles lugares maravilhosos lá, né, que precisam muito da nossa ajuda. Com certeza, né? Bom, basicamente seria isso, né? E aí quando eu for falar mais para frente de forma prática, né, como é que eu fui desenvolvendo esse trabalho como missionário também, na igreja, né, que é importante dizer também, eu acho que às vezes as pessoas querem olhar muito as coisas negativas, né? Porque a igreja é feita por pessoas pecadoras, fracas como eu, como qualquer pessoa que compõe isso, mas a igreja me proporcionou essa experiência de também ofertar a minha vida, né, de deixar com que eu pudesse dar de graça aquilo que de graça eu recebi, né? Isso é muito importante também colocar. Essa é a apresentação, né? Eu falo muito, mas de início seria isso. Maravilha. Pegando um gancho aí do que você falou, que quando você era jovem, mas ainda é jovem, quando você era adolescente, e você queria transformar o mundo, né? Eu acho que essa fase é uma fase tão importante para a adolescência, para o jovem, né? E muitos jovens, eles acabam caindo de uma forma a buscarem caminhos, na verdade, que eles acreditam que é um caminho certo, mas acaba sendo um caminho ilusório, né? Então veja, que é muito legal a ideia da gente transformar o mundo, mas a gente primeiro precisa se transformar. Eu entendo que quando você disse assim, olha, aí eu tive um encontro com Deus, aí eu tive um encontro com a verdade, porque Deus é verdade, Deus é realidade, Deus é a luz. Então quando você teve o seu encontro com Deus, o seu encontro com a realidade das tuas emoções, dos teus sentimentos, com a tua realidade espiritual, com a tua realidade física também, que faz parte, obviamente, então você estava ali assumindo a sua responsabilidade pela sua própria transformação. Isso é muito importante colocar, pelo menos no meu ponto de vista, para os jovens. Jovem, se você, enquanto você não começar a se autorresponsabilizar por aquilo que você quer, por aquilo que você pensa, por aquilo que você está sentindo, pelas suas intenções, pelas suas ações, e se movimentar nesse sentido, você não vai conseguir transformar. Nem ajudar você vai conseguir. Você vai, às vezes, conseguir até atrapalhar alguma coisa que você está participando ali. Mas se você buscar a sua transformação, que eu tenho certeza que você conhece, muitas, talvez todos aqui conheçamos, mas ele tem uma origem chinesa, que ele diz o seguinte, é uma leitura, né, do ditado chinês. Diz assim, busque sempre o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. O que seria isso?
eu consigo buscar sempre o melhor se eu me preparo para o meu pior. Se eu começo a identificar que eu tenho coisas que não são muito legais em mim mesmo, conforme você mesmo falou, né? A igreja é feita de pessoas comuns, pecadores, mas nós precisamos realmente nos preparar para o nosso pior, não para o pior do outro, para o nosso pior, para os nossos limites, para as nossas fragilidades, os nossos defeitos, enfim. O nome ele pode ser diferente para cada pessoa, mas se eu me preparo para a minha tendência ruim, por exemplo, uma tendência de fugir da realidade, de ficar nervoso, né, que é muito comum hoje na juventude, né? Os jovens eles ficam explosivos rapidamente, né? Então, bem, daqui a pouco, pá, explode, não sei o que, xinga, e aí o pai e a mãe ficam meio que sem saber o que fazer. Então, se ele consegue cuidar disso, ter uma orientação, no sentido de que, olha, para que você tenha o melhor que você quer, busca o melhor, mas você tem que se preparar para o seu pior, não é? Para fazer, eu acho que quando você falou isso ainda agora, eu me peguei com essa leitura, porque eu acredito que ajuda muito, né? Mas foi só um apontamento, tá? Beleza? Pode continuar. Tem um santo que eu gosto muito, filósofo, por sinal, Santo Agostinho, quando ele diz isso, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. É um processo que nós vivemos, né? Eu separei aqui para a nossa conversa alguns desafios, né? Vou falar da questão das crenças também, né? Da fé, mas das crenças que são desafiantes para os dias de hoje. Muito baseado também nas experiências que eu fui tendo ao longo desses 10 anos. Foram 10 anos em contato direto com os jovens adolescentes e, consequentemente, com as famílias. E escutando as histórias, observando no Brasil inteiro, pela experiência, né, o que se passa, eu consigo observar alguns pontos que são incomuns, né, independente da região do Brasil e independente da questão material, porque as pessoas às vezes se iludem muito com isso também, e eu vou falar isso aqui para vocês, né. E aí, Romulo, se quiser interromper, você pode contribuir, tá bom? É um prazer, Ave Maria. Troca realmente aqui. E eu falo muito, viu? Se deixar, eu vou ficar 3 horas aqui. Não, beleza, pode deixar. Se precisar, a gente coloca também. Eu falo para você. Vamos lá. Dentre os vários desafios no âmbito familiar e da juventude, vou falar primeiro da questão da família. Primeira coisa, a questão do diálogo, né? É muito fragilizado hoje. E você toca, assim, na desestrutura que existe por conta da falta desse diálogo, né? Entre os pais, eu tô falando, entre os pais e os filhos. E isso aqui é um dado que eu, ao longo desses anos, de 2014 a 2017, eu comecei a pontuar que a cada 20 jovens que eu acompanhava, e aí eu nem sei quantos jovens passavam por mim, esse acompanhamento era mensal, não era uma coisa que eu vi o jovem uma vez, não, eu acompanhava esses jovens durante anos. Inclusive tem vários jovens, eu conheci com 13 anos, hoje estão aí adultos, fazendo faculdade, formados. A cada 20 jovens, de 15 jovens, a família já não era mais naquele padrão tradicional que a gente conhece, do primeiro casamento. Tem os jovens que eu acompanhava que os pais já estavam tipo, no terceiro, quarto casamento, né? E, nossa, Willy, qual é o problema que isso gera? Há uma falta de diálogo, uma falta de estrutura na família, que vai fazendo com que as pessoas cresçam nas regiões periféricas daquilo que nós conhecemos como a casa, o lar, né? Jovens que não se sentem cuidados, amados, né? Eu vou falar mais disso aqui lá na frente, mas eu queria pontuar primeiro essa questão do diálogo entre pais e filhos, né? A segunda questão da família é uma certa projeção. Pais que não conseguiram cumprir algum sonho na vida, que projetam nos filhos aquilo. Isso, consequentemente, gera cobranças, né? Geram grandes desafios na educação dos filhos, porque a gente escuta essa frase constantemente, né? Dê para o seu filho aquilo que você nunca teve, né? Ou eu dou para o meu filho o que eu nunca pude ter. Mas a lógica não deveria ser essa. Seria mais interessante você dar para o seu filho não aquilo que você nunca teve, mas ensinar para o seu filho aquilo que você nunca aprendeu, né?
dar os valores, dar o conhecimento, dar as possibilidades, né? É muito diferente isso. Um outro ponto que vale a pena a gente comentar, né? É a questão da tecnologia, do que a gente está vivendo hoje. Quando eu falo isso, eu me sinto velho, viu, Romulo? Agora. Porque eu peguei a entrada da internet, literalmente, né? Foi na minha juventude, adolescência ali, né? Quando chegou computador, quando chegou essa novidade, né? Parece que não, mas isso também afetou muito as relações, os conflitos, as coisas. Eu conheço pais e filhos que não se veem pessoalmente pelas rotinas e só conversam por WhatsApp. Sentam numa mesa e não conseguem mais olhar olho no olho, dialogar, falar verdades, né? Em contrapartida a isso aqui é uma introdução, eu vou falar de coisas bem práticas para a gente entender. Os jovens também trazem uns desafios e 3 muito fortes. Primeiro, é a imaturidade, que é própria da idade, tá? Até um certo ponto. Porque você espera de um jovem com 12, 13 anos que pense como um jovem de 12, 13 Sim. anos. Né? Jovens de 15, 16 anos que pensem como um jovem de 15, 16 anos. Mas o que acontece muitas vezes não é isso. Infelizmente, eu acompanhava jovens de 21 anos e que para eles é normal estar em casa, o dia inteiro em jogo, né, virando a noite assistindo série, sem planejamento nenhum de vida, acomodados, né? Coisas desse tipo que vão fazendo com que o jovem fique infantil, com que o jovem Sim. não consiga tomar decisões, com que o jovem não consiga se projetar. Né? Quando eu me apresentei, disse que eu sempre fui muito para frente. Os meus 16 anos, eu já estava estagiando, né? Eu já estava fazendo estágio, já estava trabalhando, já brincava com a minha mãe, quero sair de casa, né? Ganhava R$300 no estágio, mãe, quero sair de casa. Esses jovens aí que você está comentando, todos, né? Eles vivem, isso é muito grave, um senso de vazio muito grande, gigantesco. E aí eles perdem a crença na própria vida e nas possibilidades. Hoje, e você sabe disso, é o que a mídia e todos os estudos classificam como uma geração, que seria a geração que acaba ficando nem aí para o trabalho, nem aí para o aprendizado, para o estudo, porque ele de tanto descrença, de tanto ele tentar alguma coisa e não conseguir, tentar alguma coisa e não conseguir, e não conseguir também ter o estímulo dos pais, que também perderam a crença numa vida melhor, eles acabam meio que desistindo. São, se eu não me engano, a conta é algo em torno de 16 a 21 milhões de jovens no Brasil só. Isso, e esse clima, esse status emocional, vamos dizer assim, é coletivo mundialmente, no planeta todo. Então, em muitos países em subdesenvolvimento e em desenvolvimento, esse grupo de jovens, aí eu não sei te dizer qual é o número total, né, no planeta, ele é imenso. É uma coisa realmente muito complicada e é muito importante que a gente descubra juntos mecanismos, desenvolva mecanismos para poder ajudar essa garotada toda. Então aí eu queria te perguntar, né, dentro desse contexto, qual você diria que teria sido ou ainda é a tua maior dificuldade, né? O que você percebe que é mais difícil de tudo que você está falando e de o que você anotou, que é mais complicado, que tem sido mais difícil de gerenciar, né? E de ajudar ao jovem realmente desenvolver alguma crença na vida nele, enfim. Engraçado, eu estava refletindo sobre isso antes de começar a live, né? De qual é o maior desafio hoje, né? De você ajudar esse jovem a realmente encontrar ali a via, né? Essa questão da saída de si. E eu colocaria aqui como a questão do imediatismo. Existe uma crença ou uma vivência, aliás, do jovem do aqui e agora. Sim. Não há mais aquela busca, o sacrifício. Eu quero aqui e agora. Então, tudo que gera sacrifício, ou que é a longo prazo, é mais difícil para que esse jovem acredite que ele pode chegar. Né? E o fato de você não ter nada aqui e agora, porque isso é uma vida ilusória, uma vida perfeita, que as redes sociais acabam alimentando muito, porque os jovens hoje têm referências péssimas nas redes sociais. Né? Seguem pessoas perfeitas que não existem, pessoas que
estão aqui maquiadas com filtro, inclusive eu não sou perfeito de jeito nenhum, né? As pessoas que me conhecem sabem das minhas fraquezas, dos meus limites, mas esse aqui agora, esse imediatismo, né, faz com que o jovem perca um pouco a dimensão do seu propósito. E aqui eu diferencio essas duas coisas, a questão do propósito e da própria proposta de vida que se há. Porque há muita ilusão hoje. Você vê, por exemplo, a questão da profissão. Uma das maiores crises que eu acompanho na juventude hoje, inclusive eu tenho uma faixa etária imensa desses jovens que eu acompanho, que eu aconselho 2 a 3 vezes por semana esses jovens, é da fase da saída do ensino médio para a faculdade. Parece que o mundo, Rômulo, vai acabar no Enem. Alguém apertou um botão que quando chegar o Enem, o jovem acabou o mundo para mim, né? O jovem tem uma dificuldade muito grande de entender propósito, porque parece que se ele não passar na faculdade naquele ano, se ele não se encontrar naquele ano, né, naquela prova, pronto, acabou-se o mundo, né? Eu perco a dimensão do meu propósito de vida, que muitas vezes ele nem encontrou ainda, ele está sendo motivado pelo dinheiro, pela sociedade. Então, eu via isso muito forte nas regiões que eu passei no Nordeste, né? As pessoas se sentiam inferior porque escolhiam cursos que não era advocacia, que não era medicina, que não era os cursos que estavam nas cidades deles, porque cada cidade tem a sua realidade. Sim. Então, isso mexia muito com os jovens, né? Eu vou falar de algumas questões práticas aqui, né, que eu acho que pode ilustrar bem o que eu estou falando para vocês, né, já que eu estou falando tanto que eu trabalho, né, com eles. É muito importante que a gente entenda que o William, ele é um jovem de 29 anos, para quem entrou ainda agora, seminarista, administrador de empresas, ele é bacharel em filosofia, ele teve uma experiência de 9, 10 anos no sertão e no Brasil inteiro. Hoje ele está aqui no estado de São Paulo, e ele está como seminarista, ele está se formando, e daqui a alguns anos ele vai se tornar padre, não é? Mas ele é ativo na luta por um mundo melhor. E essas dicas que ele está dando, que ele está passando para a gente, são dicas muito importantes. É assim, eu costumo dizer, sabe, William, sabe, pessoal, que nós precisamos nos tornar os nossos próprios terapeutas. Eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta, sou médico, psiquiatra, mas não existe saída, não existe uma saída milagrosa, no sentido de ser uma fantasia. Não, nós precisamos nos aperfeiçoar e então nos tornarmos nossos próprios terapeutas, no sentido de entendermos que precisamos nos estudar, precisamos compreender os nossos labirintos íntimos para que encontremos saídas menos penosas, né? O William vai falar aí, ele pode falar quantos jovens ele viu sofrendo desnecessariamente, e é desnecessário, porque fugiam de algum sentimento, como ele estava meio que falando, fugiam da vergonha de não ser, de repente, não estar numa faculdade de engenharia, e sim numa faculdade de letras, ou alguma coisa parecida. Então a gente precisa muito prestar atenção no que ele está colocando como experiência de vida, para que a gente possa, primeiro, sabe, William, entender assim, puxa, vale a pena lutar buscar pelo melhor. É um jovem que está aqui e está mostrando que vale a pena, que ele se transformou e que hoje ele pode ajudar tantas e tantas pessoas. Vamos lá, William, continua aí, que está muito bom. Bom, eu disse que eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, né? Mas eu fiz um propósito comigo mesmo e com Deus, né? De nunca desistir de nenhum jovem, sabe? Quando eu falei para vocês que eu, aos 17 anos, não tinha sentido de vida, é real. Eu chorava as noites no travesseiro por não me sentir amado, por não ter um porquê levantar, nenhum porquê, nenhum para quem levantar muitas vezes. E quando eu encontro um jovem hoje, eu olho para aqueles olhos e, por mais louco que pareçam os sonhos dos jovens, apoiá-los. A palavra de hoje, se eu fosse dizer para vocês, seria esperança. Essa é a palavra que me move, essa é a palavra que me faz querer ser esperança na vida de alguém. Sinceramente, Rômulo, se eu morresse hoje, agora, que acontecesse alguma coisa, e eu puder ter feito a vida de alguém, de um jovem melhor, um pouquinho, um dia, para mim já valeu a pena.
eu conheci um jovem, talvez você conheça, Bruno Bioso, conhece? E... no caso eu conheço. Bem. Né? Como não ter esperança, né? Como não ter e não ser esperança para um jovem, né? Como não dizer, continua, cara, vai lá, faz acontecer. Hoje foi engraçado, né? Tem um jogo aí que é uma febre entre os jovens, que é o Free Fire, né? Que para muitos é uma dor de cabeça, para outros virou trabalho. E um jovem de 16 anos começou a entrar profissionalmente nesse meio. Todo mundo lá abriu mão desse jovem, ninguém ajudou ele de nada. E eu resolvi apoiá-lo, ó que louco. Na questão das drogas de uma forma muito intensa. Então, sim, eu não sou fã de jogos assim, não gosto de jogo, mas eu não podia também abandoná-lo, né? E hoje ele me mandou um print, recebendo o primeiro salário dele, né? Profissionalmente no jogo, né? Nossa. Quando ele disse pra mim assim, obrigado por não desistir de mim, cara, é isso. É óbvio que a gente tem que ajudar o jovem a colocar o pé no chão, né? A não sonhar, né? Lá longe, sim, que às vezes falta experiência, né? Mas também não deixar de ser esperança. E aqui eu queria falar algumas coisas bem práticas para vocês. Uma experiência que eu vivi no norte do país, num lugar aí. Nós chegamos na casa de uma família e a cena me arrepia de lembrar, porque foi muito dolorido. Nós encontramos 2 irmãos acorrentados numa cama, e eu estou falando acorrentados literalmente. A mãe colocou correntes nos pés dos filhos e deixou eles na cama porque eles usavam droga, estavam vendendo todos os móveis da casa. Eles estavam assim... Quando eu vi aquela cena, na hora eu parei para pensar na minha vida, sabe? Primeiro para ser mais grato, sim, porque a gente reclama de tudo. A gente reclama do calor, a gente reclama do frio, a gente reclama a pandemia, né? As pessoas estão muito na rua ou agora não pode sair, nunca tá bom. A gente não para refletir quantas coisas boas nós temos. Sim, a vida ela é desafiante, é verdade. Mas naquela hora que eu vi aquelas correntes, eu disse, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu tô aqui para estender a mão para esse jovem. Nós ajudamos aqueles irmãos, nós levamos eles para uma casa de recuperação. Nós movemos o mundo para conseguir benfeitores e pessoas que pudessem ajudá-los. Eles ficaram internados. Hoje os 2 fazem faculdade. Os 2, claro, né? É uma luta, tá? Quem trabalha com dependentes químicos sabe que não é assim, um passe em mágicas, é um processo. Mas ver esses jovens restaurados, sabe? Te mandam mensagem ali todos os dias, você fala, vale a pena, né? Uma outra situação que eu vivi muito delicada, né? Eu trabalho com evangelização, com abordagem de jovens. Eu sou muito tímido, viu, Romulo? Pode sim, não parecer, mas eu sou muito tímido. E a gente aborda muitos jovens na rua, né? Prostitutas, mendigos, pessoas que as pessoas têm repulsa, porque todo mundo quer ver a mudança, mas ir lá e querer mudar é muito difícil, né? E é mesmo, viu? E é mesmo. Mas eu me lembro que certa vez eu abordei um jovem que Deus tocou no meu coração para falar com ele, eu não sabia nem o que eu ia falar com esse jovem, mas eu fui ao encontro dele, quando eu cheguei perto ele estava com um canivete, ele estava muito alterado, né? Girando um canivete, né? Naquela hora passou um filme na minha vida que eu disse, cara, hoje vai acontecer alguma coisa comigo, né? Que minha mãe não escute, né? Mas naquele dia eu pensei que eu também poderia sofrer fisicamente, né? Alguma coisa, né? E quando eu me abaixei para falar com aquele jovem, atenção, muitas vezes nós precisamos nos abaixar em todos os sentidos, na humildade. Sim. Eu abaixei para falar com aquele jovem, eu disse várias frases para ele que Deus colocou no meu coração e terminei dizendo, eu vim de São Paulo, cara, porque o seu rosto precisava dessa visita de amor hoje, né? Ele largou aquele canivete, começou a chorar. Naquela hora, ele estava planejando o suicídio dele. Aquele dia para mim me marcou muito. Deus me deu um filho espiritual, né? Naquela hora, e ele chorava muito, né? Ele chorava e ele disse, eu acabei de passar na frente daquela igreja, nós estávamos próximos da igreja, né? Tinha dito para Deus que aquela era a última oportunidade dele me mostrar que existia, e em menos de 2 minutos você chegou, né? E um último testemunho aqui, um jovem que também marcou muito a minha vida. Quando eu falo filhos, né? São filhos espirituais, eu sou celibatário, né? Só pra galera entender aí, né? É um jovem que me marcou muito.
E graças a Deus ele se recuperou, ele ficou bem por muitos anos, e eu comecei a acompanhá-lo, né? E eu me lembro que eu fazia esse menino trabalhar, né, Rom? Porque jovem só funciona assim, trabalhando, né? Tem que trabalhar, tem que fazer a parte dele, né? João Paulo II dizia sobre os jovens, né? Se você pede pouco ao jovem, ele dá pouco. Se você pede muito, ele dá muito. Mas não tenham medo de pedir tudo aos jovens. E eu comecei a levar esse jovem para todo lugar que eu ia. Era os eventos, era carregar peso, era trabalhar. E certa noite eu disse assim, olha, eu vou estar com você até o fim. No sábado, infelizmente eu recebi uma ligação e esse jovem estava num bar e foram matar um traficante nesse bar, que isso é uma realidade muito forte também, chegando no interior dos estados, sim, né? Sim, infelizmente. Ele correu pro lado errado e acabou sendo baleado, né? O traficante. O traficante tomou uns 5 tiros e ficou vivo, e ele tomou um tiro e veio a falecer. E para mim foi muito difícil aquilo, né? Eu digo que esse foi o primeiro filho que eu perdi, e eu fui pro enterro desse jovem, pro velório desse jovem. Era para eu dar uma palavra, né? Era para eu dar uma palavra para a família e tudo, e eu não consegui. Eu não conseguia falar. Mas na beira daquele caixão, eu repeti as mesmas frases que eu disse para ele, né? Eu vou estar com você até o fim, né? Mas esse aqui não é o fim. Porque a nossa esperança não está aqui agora nessa terra. Tudo isso aqui passa. Isso aqui vai passar. A nossa esperança está no céu que nós acreditamos. Está nessa esperança que eu falei, né? De não desistir dos jovens. E é por isso que eu digo para vocês, né? Amem os jovens, amem as famílias, né? Valorizem as pessoas que passam por nós. Né? Talvez seja a última oportunidade que você tenha de estar com aquela pessoa, né? E se na minha preguiça eu não quisesse ter ligado para aquele jovem naquele dia? E se naquele dia eu tivesse mais preocupado com as minhas coisas do que em estar com os jovens, né? Rômulo, falei esses 3 testemunhos para dizer que a esperança, ela não decepciona. Tem uma coisa que eu quero muito na minha vida, é ser esperança na vida das pessoas. E eu escuto muito assim, William, você é muito besta, para de perder tempo com as pessoas, né? Mas eu não consigo. Isso para mim me move, isso para mim dá sentido à minha existência aqui, sabe? É ser para os outros, né? Isso também alimenta a nossa alma. Com certeza, né? E traz a gratidão, né? Que a gente percebe em você pela oportunidade de se transformar e de desenvolver tanto vínculo afetivo e amoroso com tantas e tantas pessoas, com tantos e tantos jovens. Como eu estava te falando antes da gente começar a live, a gente conversou um pouco, né, William? E aí, eu estava dizendo para o William, gente, que para cada pessoa livre, por exemplo, do álcool, e a gente pode também incluir a droga, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada pessoa livre de bebida alcoólica, aquela pessoa que tem um alcoolismo ou usa drogas, 25 ou mais pessoas se libertam direto e indiretamente. Então, se você pegar 100 jovens que se libertaram da droga, ou 10 jovens, 250 pessoas estão livres dessa opressão. A família que tem um jovem, um filho, a mãe que tem um jovem que usa drogas, que bebe, ela sofre. É um sofrimento terrível, porque é uma impotência muito grande. Porque o indivíduo, aquele jovem, ou mesmo o adulto, ele escolheu aquilo, de alguma forma. Então, e aí ele começa a acreditar que só através do uso daquela bebida ou daquela droga ele consegue ser feliz. É mais ou menos assim. E aí a coisa anda sempre, com certeza, de uma forma mais... acho que o mais importante é a gente pegar essa tua história, sabe, William, e trazer, assim, o que eu vejo que é difícil, né? É que as pessoas, elas realmente peguem as histórias de luta como a sua, de positivismo, de desbravar situações, de enfrentamento,
de transformação pessoal, de luta para ajudar a sociedade a realmente se transformar, mesmo que seja um processo, mas o processo ele só dá certo se ele se torna uma jornada para cada um. Então, mas o que eu queria dizer assim, é que a gente escuta muito histórias, né? Você escuta na TV histórias, nossa, aconteceu, foi lá e ajudou tantas pessoas. Nós temos muitas histórias. Nós temos a história da irmã Dulce, nós temos a história de tantas e tantas pessoas, do Gandhi, que ajudaram milhares de pessoas, não é? Mas é muito difícil você entender como pegar essa história e trazer para mim e colar no meu corpo. Isso agora faz parte da minha identidade, da minha pele, da minha genética. Eu também sou capaz de ajudar. E aí, se você me permite, nós temos um sentimento que precisa ser banido da nossa própria existência emocional e física e espiritual também, que é o orgulho. Né? O orgulho ele é um sentimento muito destrutivo que nos faz, então, por exemplo, chorar. Estou tentando ser bem realista aqui agora, tá, William? Tá bom, pessoal? Que nos faz chorar assistindo uma televisão que passa um programa onde passam as crianças sofrendo, as crianças carentes, os jovens, como a gente vê hoje em dia. Histórias como o William contou. Aí você chora. Aquilo passa, mas aquilo não te atingiu. Não atingiu o seu coração. Aquilo, de alguma forma, parece que você está encapado, parece que você está coberto por um escudo protetor contra a realidade. Mas isso não é meu, isso é muito distante, é lá no Nordeste, né, William, que é mais ou menos o que eu entendi que as pessoas, às vezes, ou muitas vezes, falam para você, mas por que você está fazendo isso? Você é muito bobo, não é? E o William está dizendo para a gente assim, olha, eu prefiro então ser considerado bobo, mas um bobo feliz, por estar grato e pelas oportunidades de trabalho, do que um bobo da corte, um bobo mesmo tipo inútil, entende? Não, eu me tornei um homem útil para mim, para Deus, para a sociedade. Então você está de parabéns, William, de parabéns, né? Que Deus te abençoe. E a gente quer escutar você falando mais, né? Bora lá. Eu estava aqui me lembrando, foram muitas, né, experiências. Olha o Fernando aqui, ó, lá de Quixadá. O Fernando é novo, acho que o Fernando tem 14 anos, se eu não me engano. Conheci ele com 7, eu acho, e olha lá. Que maravilha! Eu estava aqui me lembrando essa questão da própria história, né? Eu acho que além da gente ter as referências, boas referências, não ter medo de construir a própria história. Que eu ouvi falar aqui antes da live, do trabalho que você faz, né? Do projeto de 20 anos, do outro projeto que já faz 11 anos. E faz olhar para ti, Romulo, e falar, puxa, tem muita gente boa no mundo fazendo bem, e eu também quero, né, fazer o bem. Uma das desculpas que às vezes as pessoas se utilizam é, eu sou tímido demais, eu não sei falar, eu não gosto de câmeras, eu não gosto... Mas existe uma missão que só você pode realizar. E como eu aprendo a falar com uma família, estando no meio das famílias? Como eu aprendo a dialogar com os jovens, estando no meio dos jovens? Quantas vezes eu não tinha nem assunto, mas eu ficar com eles me fazia gerar assunto. Nem que o assunto fosse falar de futebol para depois poder entrar ali na vida dele, né? Uma das perguntas que quem está aqui na live, quem vai assistir depois, pode se fazer, que ajuda muito, é acerca da felicidade. Essa é uma indagação que move a nossa vida. Você pode continuar na direção que você está, ou essa pergunta pode fazer você refazer todo um caminho. Porque a felicidade ela não está ligada a possuir coisas, a ter coisas. Como dói meu coração ver jovens que não conseguem mais enxergar luz, que não conseguem mais enxergar caminho, que têm a sua juventude. Eu falo porque eu renunciei tudo aqui em São Paulo, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu trabalhava no Hospital Albert Einstein, eu tinha uma família estruturada, eu tinha uma opção de vida, de ter muitas coisas, mas a felicidade não estava ali. Eu cheguei, Rômulo, e você que com certeza
no Nordeste, viveu essa experiência. Você chega na casa das pessoas no sertão ali mais pobre, que na hora do almoço estão tomando um café preto, frio, porque já é da manhã, comendo cuscuz. Sim. E a alegria da pessoa é te receber. A alegria da pessoa seja bem-vindo à minha casa, né? A casa de taipa, aquelas casas de barro que a gente via, né? Com um telhado às vezes aberto. A felicidade, ela é muito mais profunda do que ter coisas. Como também atendo jovens em prédios riquíssimos aqui de São Paulo, riquíssimos do Nordeste, em Beira-Mar. Tem tudo, tudo mesmo, mas estão trancados no quarto, né? Uma das realidades que com certeza o Rômulo toca e que não tem como a gente deixar de falar é a questão da ansiedade e da depressão, né? E são males que acometem os nossos jovens de forma muito agressiva, muitas vezes. Com essa capa também, né, totalmente obscura ali, de não conseguir sair dali, né? Se eu fosse dizer algo que nós poderíamos fazer para as pessoas, e atenção, no meu trabalho, eu não sou aquele que vou lá e toma aqui, tá pronto, agora você vai ser feliz. Acho que uma das coisas que eu luto muito também é ensinar as pessoas o caminho. E isso aqui se traduz em várias coisas. Uma delas é a questão do autoconhecimento. É ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmo. No início, o Rômulo falou isso, né? Utilizando de você ser seu próprio terapeuta ali, de você se conhecer de verdade, né? De você poder olhar para você com as suas qualidades, e atenção, você tem qualidades, você que está me escutando, né? Você não é só defeito, você não é só pecado, fraqueza, limites, você tem qualidades, você tem dons, né? Você se entender amado, tudo isso, o seu melhor e com o seu pior, e uma vez sendo amado, querer transmitir isso para as pessoas, né? E a dimensão da fé, ela vem muito ligada a isso. E aqui, para as pessoas que nos escutam, independente da sua religião, não dá para a gente limitar a fé a uma questão moral, ficar só na lei pela lei. Porque se fosse a lei pela lei, eu talvez não estivesse na igreja, porque eu era ateu, eu lia muito, eu via muito, mas existe uma experiência de amor, né? E aí, independente da sua religião, a sua experiência de amor, que vai te mover a saída de si. O mundo não é o aqui e agora, não, isso aqui vai passar. Nós temos uma vida e a gente precisa fazer com que ela vale a pena em todos os sentidos, né? Então, instrumentos para a gente ajudar as pessoas, o autoconhecimento e a escuta. Aprender também a ter uma boa escuta das pessoas. É engraçado que às vezes as pessoas chegam em mim, irmão, e dizem assim, William, e tarde da noite, viu? Meia-noite, às vezes ligam, eu preciso muito falar com você, e a pessoa desabafa, fala. E no final das contas você percebe que a pessoa ela só precisava falar. Ou melhor, ela só precisava ter quem a escutasse. E hoje, é com muita dor que eu falo isso aqui, tá? E não é generalizando, mas os jovens muitas vezes hoje estão órfãos de pai e de mãe. Pais e mães que, pela rotina do dia a dia, por N circunstâncias, às vezes não conseguem mais observar os filhos em casa, sentar para conversar com os filhos, sair com os filhos, né? Filhos órfãos de pai e mães vivos, né? O que é uma dor muito grande, né? E aí, infelizmente, os jovens acabam procurando outras compensações, outros vícios, né? E aí a gente fala da questão química, mas não só, né? Vícios que maltratam muitos jovens, vícios de pornografia, masturbação. As armadilhas estão aí hoje, né? O mundo não está preocupado, né, se você vai estar feliz ou não. Está preocupado se você está consumindo, se você está gastando seu tempo nas redes sociais ou em muitas outras coisas, né? Então, seriam outras dicas práticas aqui para a gente ajudar também. Quando eu falo os jovens, né, eu estou entrelaçando aqui as famílias, né? Porque tudo isso aqui, lógico, caminha junto. Né? A família é a pedra angular, né, da nossa sociedade, ou deveria ser, e ela está meio que esfacelada aí por múltiplos gigantes da ilusão, né? O dinheiro, o sexo, a fama, né? E você foi falando aí, eu vou te interromper, porque você foi falando, eu escrevo algumas coisas, eu escrevo algumas poesias, e eu tenho eu queria ler para você uma poesia, Claro. e para o pessoal, que o título é assim, chama-se Família Ausente e Egoísmo.
E isso que você falou dos pais ausentes, isso é muito importante. Antes de falar de declamar poesia, os pais, eles dão aquilo que eles receberam. Não é que eles são ruins, mas eles são muito despreparados para uma educação real, que inclui o entendimento dos sentimentos e das emoções. Então, quando eu sou um pai que só recebi nervosismo do meu avô, do meu pai, do substituto da minha mãe, nesse caos que foi a minha família, e eu cresço e tenho um filho, eu vou transmitir para ele, de certa forma, essa realidade. E então é como se fosse uma praga emocional que se transmite, ou uma bênção que se transmite, Sim. que não tem a ver com cultura, com estado social, com dinheiro. Tem a ver com o que eu recebi. Muitas famílias simples, humildes, que realmente não têm nenhuma condição financeira, recebem dos pais, dos avós, ética, calma, tranquilidade, e vão passando isso, e você vê isso na descendência da família, né? Então, esse imediatismo que você falando agora, dos jovens, né, que buscam realizar as coisas, é porque há uma luta íntima de não ficarem como os pais, que na verdade eles recriminam, mas é o único modelo que eles tiveram, vamos dizer assim, por isso que os pais acabam sendo ausentes. Então, eu vou ler aqui a poesia, Claro. tá? Para compartilhar com você esse espírito, vamos dizer assim, de que a gente pode melhorar um pouco o nosso mundo, né, e a nós mesmos. Assim, família ausente e egoísmo. Começa assim. Termo milenar, matriz angular, raiz do mundo, oco lugar, quando falta o lar. Sentimento ausente cria revolta no descrente, de vida carente. Marca de trauma não tem natureza, sem família ou beleza. Olha para cá, olha para lá, personalidade firme não há. Que só de ver irmão sem rumo, ao léu, ao vento, duro movimento, de na vida passar, isolado e oprimido, sem nem ao menos um jantar. Numa mesa, um olhar amigo compartilhar, na noite fria, concreta e vazia, com nada a falar. Na escuridão a espreitar e a identidade roubar. Medo e insegurança, nascentes da indiferença, hecatombe na humana natureza, que no social parece tão natural. Ele mereceu, enfraqueceu, enlouqueceu. Nem sou eu. E aí vem a questão: o que é natural nesse mundo abissal de miasmas destrutivos, da hipocrisia, a mentira, da solidão, madrasta da ilusão, vendo o irmão doente sem pão, no chão dormente? Passar e nada fazer, triste condição, de elevar à máxima atenção o instinto de conservação, que exagerado e adulterado pelo dominador orgulho, na mente fraca, vivo em múltiplas cegueiras, criando capítulos inteiros na história familiar do egoísmo secular. Se nós todos, através de trabalhos tão maravilhosos como o seu, de tantas e tantas pessoas, mas como o seu, contabilizar suas vitórias, nos empenharmos em destruir, em acabar com o nosso próprio egoísmo, com o nosso orgulho, não teremos mais famílias ausentes. Mesmo que tenhamos que adotar 1, 2 ou muitos filhos, mas estaremos trazendo uma nova identidade, um conserto, um remédio e um modelo, que é isso que você está trazendo. Então, William, nós estamos já meio que terminando, tá? Okay. Eu queria muito que você nos deixasse uma mensagem para a gente poder finalizar, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Tem um pensador, um filósofo que eu gosto muito, que é Viktor Frankl. Quando ele vai
ele fala da pérola, né? Como nasce a pérola, né? Um grão de areia se fixa ali dentro da concha e a concha começa a sofrer. A concha, como ela não pode expelir aquele grão de areia, e ele vai dizer, né? Em longas noites, na seiva de suas lágrimas, ela se fecha. E nessa dor, naquele grão de areia que fere a sua carne, nessas longas noites e na seiva das suas lágrimas, nasce a pérola. Talvez muitos de nós, com um grão de areia fixados na nossa vida, acreditemos que não podemos fazer nada pelos outros. Mas é a partir da nossa dor. Quando eu falo dor, não é só sofrimento, né, mas é a nossa história de vida, de quem somos. Nós podemos dar essa pérola ao mundo. E a pérola da tua vida é que que está direcionada a salvar a vida de muitas outras pessoas. E se muitas vezes nós perdemos o porquê nós existimos, fazemos o bem, amamos, nós sempre vamos ter um porquê. Eu gosto muito de uma frase que eu escrevi muito tempo atrás, ela virou até o título de um livro que os jovens fizeram, que sempre haverá um rosto que nos dará forças. E essa seria a minha mensagem para que a gente não esqueça. Sempre haverá um rosto que nos dará forças. Eu quero agradecer demais, Rômulo, a oportunidade, dizer que também a sua família para mim é uma pérola. Eu guardo com muito carinho no coração, através do Bruninho, que a gente tem mais contato. Mas obrigado pelos sacrifícios, pelas noites mal dormidas, por acreditar nos seus propósitos, né? Por colocar essa pérola à disposição do mundo também. Sempre, Rômulo, haverá um rosto que nos dará forças, né? Muito obrigado pela oportunidade, foi um papo incrível mesmo. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, William, pela sua força de vontade, pelo seu empenho. E eu desejo a você uma vida fantástica, cheia de vitórias, de uma abundância em todos os setores da sua vida, muita paz, uma riqueza emocional, com esse conhecimento que é a sua sede, né? De conhecer, de multiplicar, de dividir para amar. Todos nós precisamos aprender a amar cada vez mais, respeitando, compartilhando, sendo cúmplice do outro, não é? Com limites, com amor. E isso é, acho que, o grande desafio, amar. Então vamos nos amar. Muito obrigado pela tua presença, pelas suas palavras, pela sua experiência, pela tua história. Continue, então, a sua caminhada. E, pessoal que está assistindo, e o pessoal que ainda vai assistir, entendam que quanto maior o propósito que você tiver na sua vida, maior deverá ser a sua preparação. Prepare-se para propósitos fantásticos. Mas prepare-se, não acredite que algo que você quer muito legal vai vir fácil. Não, prepare-se. Você precisa ter empenho, como o nosso querido William está fazendo. Então, muita paz a todos, muito obrigado. William, tudo de bom para você, muita paz, saúde e prosperidade para você e para sua família. Pessoal, um forte abraço, estamos encerrando aqui. Tudo de bom. Obrigado. Com Deus.